Pastor de Lagoinha, foi responsável por plantar Lagoinha Savassi e inovar nos GCs e cultos. Em 2022, assumiu a liderança da Lagoinha Matriz, substituindo o pastor Márcio Valadão. Nascido em Belo Horizonte, seja bem-vindo à From Heaven to Ireland Conference, pastor Flaviano Marques, o querido pastor Flavinho. Bênção! Dá um sorriso aí para essa pessoa que está perto de você. Diga para ele, para ela, você está bonito hoje. Aproveita. Só não pode falar mentira, hein, irmãos? Qualquer coisa esquiva. Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui nesse dia maravilhoso? Bênção, eu estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu só colocar meu celular no modo avião. Glória a Deus. Mas eu estou muito feliz de estar aqui nesses dias, vibrando com tudo que Deus tem feito aqui na Irlanda. Eu quero aqui honrar o pastor Fábio, o pastor Aline. Vamos aplaudir seus pastores nessa tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, capacite vocês mais e mais. Eu estou muito impactado. Em apenas 2 anos de igrejas, vocês estão vivendo uma realidade sobrenatural. Eu vou em muitas lagoinhas, em muitas nações, em muitas cidades do Brasil, e é de fato o que vocês estão fazendo como uma igreja imigrante, né, uma igreja numa outra nação, às vezes o impacto que vocês estão causando, o que vocês estão vivendo, é maior do que muitas igrejas no Brasil, lidando com brasileiros, mesmo diante de uma igreja histórica, né, como o pastor André sempre fala, a gente não está começando agora, somos uma igreja que tem uma base de tantos anos. Eu estava falando ali agora num vídeo, gravando um conteúdo aqui para vocês, e falando sobre isso, né, o quanto nós somos uma igreja histórica, mas também tocando essa geração. E eu quero louvar o Senhor pela vida de vocês, trago o abraço de toda a nossa Lagoinha Global, o pastor André, para todos vocês, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez essa igreja linda. Glória a Deus, muito feliz, que bênção. Quem aqui conhece Belo Horizonte? Quem aqui gosta de pão de queijo, tutu de feijão, frango com quiabo? Tá glória. Só não vou falar que deu vontade, porque vocês acabaram de almoçar, né? Mas deu vontade? Eita glória. Mas quando passar em Belo Horizonte, vai lá tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje à noite eu vou pagar seu jantar. Tá selado. Bate na mão dele e fala: tá selado, se vira. Você pode escolher o que você quiser, eu vou te abençoar. Deixa Deus te usar. Não adianta, repetiu, falou, acabou, selou, que está ligado aqui, está ligado lá e não tem volta. Que bênção. Mas sem mais delongas, eu quero trazer uma palavra ao coração, ao nosso coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 16. Enquanto você está abrindo, eu esqueci de trazer aqui, mas há 2 meses atrás, quase 3, em agosto, eu tive o privilégio de lançar meu 2º livro, Não Negocie Sua Integridade, e está ali na lojinha. Se você quiser, deseja ser abençoado, Deus colocou tantas palavras no meu coração, e eu trouxe 20 livros apenas, né? Enfim, eu quero apenas transmitir isso a você, eu tenho certeza que vai te abençoar muito, também, no nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 20. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 16. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha.
Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Curva a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Que alegria e privilégio para mim, para cada um dos meus irmãos, estarmos aqui numa tarde de um sábado, se deleitando de palavras, de experiências, de impulsionamentos da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós não estamos aqui porque somos evangélicos, nós não estamos aqui porque está acontecendo um evento na nossa igreja, não. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor e amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que salte aos olhos de cada um dos meus irmãos a revelação tão clara da Tua vontade. Há um desejo nesse dia, por meio da temática de desapegarmos da terra e nos ligarmos ao céu. Há um convite do Senhor para mim, para cada um que já está sendo instrumento do Senhor nesse dia, e para cada um que está participando, para que toda mentalidade cativa da terra seja transformada numa mentalidade do reino, numa perspectiva eterna, num olhar do teu reino, o teu olhar. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Tantas pessoas queriam estar aqui, mas aprove o Senhor estarmos nós. E nós devolvemos ao Senhor toda a honra e toda a glória dessa palavra, desse dia e de toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero dar como tema essa mensagem: o paradoxo dos mundos. Bom, nós acabamos de ler um texto
que foi relatado por Mateus, escrevendo aos judeus, numa perspectiva de Jesus como Deus. E é interessante porque acontece em vários momentos da Escritura Sagrada, mas esse texto de forma específica só consegue ter um discernimento ou uma interpretação coesa, plena, se você literalmente estiver ligado ao céu, se você viver em espírito. A grande verdade é que falta conhecimento da nossa parte, e a Bíblia, ela nos afirma isso, que perecemos, que carecemos, porque nos falta conhecimento, mas a grande verdade é que falta também discernimento. A Bíblia, o conhecimento que a gente tem, ele é muito claro nas direções que Deus quer nos dar. A questão não é o conhecimento que nos foi dado. Jesus, quando ele, antes dele ser assunto aos céus, ele disse: ensine tudo que eu ordenei, ou seja, tudo que a gente precisa para viver na terra, sendo habitantes da terra, mas cidadãos do céu, já está na sua palavra. A questão não é o conhecimento que já foi nos deixado. A grande verdade é que não há compreensão da nossa parte para que você entenda a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Você de fato precisa viver de forma espiritual. Esse texto que nós acabamos de ler, ele não compete a pessoas carnais, ele não compete a pessoas apegadas na terra, porque senão você não vai compreender. Para que você tenha uma ideia, uma pessoa apegada à terra, ela tem a capacidade de perceber que Jesus é injusto, por meio desse texto. Qualquer tentativa de interpretar esse texto numa mentalidade da terra está fadada ao fracasso. Essa parábola é sobre o reino dos céus e não sobre o reino dos homens. E é aí que está o ponto, não entendemos. Por quê? Porque estamos mais ligados ao reino dos homens do que imaginamos. Jesus não está falando aqui como os trabalhadores devem ser pagos, ou sobre os problemas econômicos da época. Qualquer interpretação nessa narrativa não vai dar certo. Essa parábola tem a ver com a sua graça, ou seja, todos aqueles que ele chama, ele oferece a mesma coisa, e o nome disso é graça. O homem que se converte mais cedo, ele não está credenciado a ter melhor tratamento do que os que se convertem depois. Todos recebem o mesmo tratamento. É por isso que esse texto ele está associado ao capítulo 19, o último verso, o verso 30, dizendo: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E o texto diz: pois o reino dos céus é como? O que está sendo contado é sobre o reino dos céus. É aí que está o ponto. Falta anseio da nossa parte em querer mais de Deus, em viver à disposição de Deus, em conhecer a vontade de Deus, em ser direcionado por Deus, porque a nossa leitura bíblica tem sido uma leitura apegada ao reino dos homens. Nós interpretamos a Bíblia conforme aquilo que Deus pode nos dar à Irlanda, e não sobre o que Deus quer para a Irlanda, e não sobre o que Deus quer que você, o que Ele quer, e não o que você quer que Ele faça em e através de você ou através de mim.
O que falta de plenitude, de entendimento da vontade de Deus para nós, é exatamente eu e você compreendermos o texto bíblico, a narrativa bíblica, a leitura bíblica, numa perspectiva do céu. Você tem que ler a Bíblia, é como se Jesus estivesse lendo. A mesma ótica, o mesmo coração, a mesma lente. O reino dos céus. E é aí que está o ponto. A Bíblia não é sobre o reino dos homens. A Bíblia é sobre o reino dos céus. É por isso que percebemos tantas heresias no nosso meio. É por isso que damos voltas e não saímos do lugar. É por isso que damos murros em pontas de faca. Por quê? Porque erramos na compreensão de que o texto está dizendo e nos direcionando. Humanamente falando, apegados à terra, olhando para essa narrativa, percebendo que homens começaram a trabalhar às 9 da manhã, alguns começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, e percebendo que ambos receberam o mesmo salário, eu e você, numa mentalidade humana, também acharíamos injusto. Por quê? Talvez seria motivo, se fosse no Brasil, talvez em outras nações não é assim, de entrarmos na justiça, de tentarmos provar a injustiça dos homens, porque é injusto. Talvez seríamos os primeiros a pedir conta. Eu não quero trabalhar em um lugar onde eu tenho um horário de 9 às 18 e eu recebo mesmo de que alguém que começa a trabalhar às 17 horas e termina às 18. Entende? Entende que na compreensão de Jesus, Jesus está dizendo algo, mas na compreensão dos homens é outra interpretação. Talvez na sua mentalidade humana você está aqui por causa do valor do euro, talvez para tentar uma experiência nova, para ampliar a mente, afinal é um intercâmbio, é uma nova língua, é uma nova experiência, é a sua perspectiva. Mas na soberania de Deus, Deus sabe o que Ele tem para você, e o que eu e você temos de desafio é discernir qual é essa vontade que Deus tem para nós, e pararmos de interpretar na mentalidade humana. São perspectivas diferentes, são mundos diferentes. Deixa eu dizer para você, o reino dos céus não tem nada a ver com o reino dos homens. O mundo não tem nada a ver com o céu. Tem gente, existe uma tentativa de tentar em algumas realidades humanas dizer, não, mas isso aqui até parece. Não, nada parece. Não tem nada a ver. O reino dos homens não tem nada a ver com o reino dos céus. O reino dos homens nós buscamos o nosso direito. O reino dos céus nós abrimos mão dos nossos direitos. Na cruz do Calvário. É diferente. A questão é a lente. É a ótica. É a visão que temos. É por isso que os espirituais discernem as coisas espirituais. É por isso que viver no Espírito não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. É por isso que relacionar com o Espírito Santo, ter intimidade com Deus, é por isso que conhecer a palavra, é por isso que buscar o Espírito Santo não é uma opção. Ninguém aqui está fazendo favor para Deus em estar participando de uma conferência, em ter investido numa conferência. Nós não fazemos favor para Deus quando lemos a sua palavra, quando participamos de uma celebração, de um culto, de um pequeno grupo, não. Nós estamos apenas colocando combustível para que o nosso coração não desconecte do céu.
Por isso, você pega o texto onde Jesus ele vai para ser preso e leva ele para dentro de uma casa. O texto vai dizer que Pedro vai se distanciando de Jesus, e quando ele distancia de Jesus, ele o nega 3 vezes. Quanto maior a distância, mais negação temos da promessa, da vontade de Deus. É tudo a forma como a gente interpreta se é espiritual ou não. A grande verdade é que a gente quer continuar apegado na terra, mas tendo experiência com o céu. Uma coisa ou outra, um momento ou outro, você pode ter um êxtase, mas não diga que você vive na plenitude do Espírito Santo. Para que isso aconteça, é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa no início da carta dizendo: olha, todos estão condenados por causa do pecado. Imagina, chega uma carta na sua casa, você abre o envelope, e quando você começa a ler, você recebe essa notícia: você está condenado por causa do pecado. Se assusta. Não é a melhor notícia para ler no início de uma carta, mas você continua a ler, e Paulo escreve aos Romanos: mas alguém foi lá e resgatou vocês. Vocês sim estavam condenados por causa do pecado, mas foram redimidos por meio de Jesus Cristo. E agora, a partir do capítulo 8, Paulo ele vai dizer: agora que vocês sabem que estavam condenados por causa do pecado, e quem os tirou de lá, agora vocês podem viver na plenitude do Espírito Santo. O problema é que tem muita gente pegando atalho. É por isso que tem muita gente querendo viver êxtase no Espírito Santo, sem passar pelo arrependimento, sem acreditar na obra da cruz e saber quem nos tirou de lá. Só estamos de pé nesse dia de hoje, só tem ar nos nossos pulmões nesse dia de hoje, porque Jesus morreu por nós. E agora que compreendemos isso, podemos sim viver na plenitude do Espírito Santo. O texto, ele relata alguns pontos que eu quero lembrar a você, para que você o compreenda na mentalidade de Deus. Primeiro ponto, verso 1 ao verso 3. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Primeiro ponto: o privilégio de ser chamado pelo Senhor. A nossa compreensão sobre o reino de Deus começa com o sentimento de privilégio. Graça de Deus. Ninguém merecia. Espontaneamente ele foi na praça e nos chamou. Qualquer tentativa de achar que Deus que é privilegiado em nos ter, não existe compreensão da vontade de Deus. É privilégio. Por mais que é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Irmãos, o fato de não nos colocarmos nesse lugar de privilegiados em poder estar num sábado à tarde buscando a presença de Deus, conhecendo a palavra de Deus, faz eu e você pessoas críticas demais.
É por isso que pessoas entram numa igreja e saem de uma igreja. É por isso que as pessoas começam a criticar tudo. É por isso que as pessoas, elas cobram demais. Por quê? Porque elas perderam esse lugar de privilégio. Porque quando você se sente privilegiado, não é sobre sentar na frente ou no fundo, não é sobre tocar um teclado ou servir no estacionamento, não é sobre pregar ou servir no kids, não é sobre nada. É sobre se sentir privilegiado só pelo fato de ser chamado por Jesus. A gente começa a cobrar demais. Às vezes tem pessoas lá na igreja, na matriz, que começam: pastor, mas eu estou me sentindo assim um peixe fora d'água, eu estou pensando até em mudar de igreja, porque eu estou fazendo, até estou num GC, eu vou no culto, 1 ou 2 cultos da semana, mas eu estou sentindo assim. Eu falei: irmão, o que você quer mais? Parece que nunca é suficiente. Nunca é suficiente o contato que o pastor tem, nunca é suficiente o que o líder de GC entrega. Você entende que o líder de GC, ele não está recebendo nada para aquilo, e ainda assim, ele está doando o seu tempo, o seu conhecimento, a sua vida, o seu coração, e a gente está cobrando o pastor Fábio, ele não me liga, ele ficou de sentar comigo e não teve tempo. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui, você está me entendendo? Eu estou dizendo que o sentimento de privilegiado é um sentimento que você está preocupado mais em dar do que receber. É aí que a gente perde. É o mesmo sentimento de um casamento, irmãos. Eu quero fazer a Isa feliz. Eu não estou no casamento para me fazer feliz, não. Quando eu penso em dar, certamente eu recebo. Mas se eu não receber, está tudo bem. Eu tenho o privilégio de dar, de me entregar, de servir. Não há privilégio maior do que num domingo você está ali se deleitando da palavra. Você está no meio do corpo, você está ali experimentando da vontade de Deus. Isso é você conseguir compreender a palavra de Deus. É a sua mentalidade ser uma mentalidade do céu. A gente quer, não, eu preciso, enquanto eu não for líder, enquanto eu não fazer isso, não, enquanto eu não tiver esse cargo, enquanto eu não tiver essa oportunidade, não. Nós precisamos ser mais satisfeitos. Está tudo bem, eu estou feliz do jeito que eu estou satisfeito, eu estou contente. Eu abro a geladeira e às vezes tem muita coisa que eu gosto de comer, mas às vezes eu abro, só tem água gelada para me tomar, mas posso tudo naquele que me fortalece. Está tudo bem, eu sou satisfeito, está tudo bem. Por quê? Porque o mais importante é ter sido chamado pelo Senhor. Isso é maior do que tudo. Isso não tem placa de igreja, não tem nada que substitua. Você está no lugar certo, fazendo o que Deus te chamou para fazer. O texto vai dizer que o dono da vinha foi ele quem chamou. É por isso que a Bíblia vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Não tem nada que eu e você faça que substitua o que ele fez. Nada, 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 nada. Foi ele. Foi ele quem chamou o das 9, o das 11, o do meio-dia, o das 3, os das 5. Foi ele. Foi ele quem te chamou. O verso 9, a Bíblia vai dizer assim: vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. E cada um recebeu um denário. Segundo ponto: Jesus não tem filho predileto. Independente quando foram chamados, a recompensa é a mesma, a salvação. Entende por que os olhos dessa parábola precisam ser espirituais?
Nós temos o que o dinheiro não compra. O verso 9 vai dizer o momento aonde ele vai acertar com o que ele chamou, os que ele chamou às 5 da tarde. E ele dá o que prometeu, 1 denário. É a certeza de que que Deus não tem filho predileto. Não, Deus ele abençoa mais o outro do que eu. Não. Isso aqui anula qualquer sentimento de comparação. O que vocês estão vivendo é o que vocês estão vivendo e está tudo certo. O que o pastor Julián está vivendo em Madrid é o que ele está vivendo e está tudo certo. O que nós estamos vivendo em Belo Horizonte está tudo certo. Se eu começar a comparar, porque aqui é euro, no outro lugar é dólar, porque ali é real, não, porque o que eles vivem, a qualidade daqui é diferente daqui, e a gente começa a perceber o nosso apego na terra, e nós começamos a entrar em crise como se Deus, ele abençoasse mais um do que outro. Mas Deus está dizendo, eu estou dando os das 5. O que eu vou dar para os das 9 é a mesma coisa. Deus não tem filho predileto. Isso traz descanso no nosso coração. Eu só vou viver o que é para mim. Eu só vou viver o que Deus tem para mim. Por mais que você queira o que é meu, você não tem a capacidade, porque o que é meu, e está tudo bem, o que é seu, é seu. E eu sei que no final das contas, a gente vai morar no mesmo lugar, a gente vai viver da mesma forma, e está tudo bem, a gente está aqui só de passagem, não é sobre um visto, não é sobre uma casa que a gente mora. Deixa eu dizer, olha, desfrute do que Deus tem te dado, mas coloque o seu coração no que o dinheiro não compra. Se você tem condição de ter um carro, tenha um carro. Se você tem condição de morar numa casa melhor, more numa casa melhor. Mas só coloque o seu coração em coisas que o dinheiro não compra. O texto vai dizer, ele traz esse entendimento. Por que o mundo é assim, é comparativo? Porque a leitura é essa. A leitura é carnal, a leitura é humana. A leitura é terrena. A gente faz isso até entre família. Todo mundo crente, você fala, não, mas tem um irmão que está melhor do que eu. Por quê? Porque ele ganha mais do que eu. Mas o fato dele ganhar mais quer dizer que ele está melhor do que você? Qual reino a gente vive? Não, porque fulano que mora na Irlanda está melhor do que o outro filho que mora no Brasil. Não, o Evangelho não nos coloca numa posição de superioridade, ele nos propõe uma posição de serviço. Entende? Entende que há um paradoxo dos mundos e esse mundo está entrando na igreja. Você entende que a nossa mentalidade está mais apegada na terra do que a gente imagina? Você entende que esse laço está nos prendendo? Você entende que a Bíblia, a compreensão plena dela é só de forma espiritual? É por isso que os discípulos, ou que a multidão, quando Jesus terminou o sermão do monte, essa é a minha leitura e a minha compreensão, um olhou para o outro e falou, impossível fazer o que esse cara está mandando a gente fazer, a gente precisa amar até o inimigo. E é exatamente o ponto que Jesus queria que eles chegassem, é impossível mesmo, humanamente é impossível, mas em mim, vocês conseguem. É impossível. É impossível você ser fiel a uma só esposa. É impossível você não sonegar um imposto. É impossível você não contar uma mentira. É impossível. Mas em Deus é possível. É aí que Jesus entra. Vocês chegaram exatamente na compreensão que eu queria que vocês chegassem. De fato, na terra ou segundo a terra é impossível falar ou fazer o que eu disse nesse sermão.
vocês de fato não vão conseguir perdoar, amar o inimigo e tantas outras direções que ele dá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas em Deus é possível. O texto diz no verso 8: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Terceiro ponto: um Deus pessoal. Ele disse: chame um a um, um de cada vez, e lhe entregue a recompensa. Nosso Deus não é Deus de ajuntamento, é Deus de relacionamento. Sabe qual que é a beleza? Uma das coisas que eu acho que eu mais vibro com a igreja de Jesus ou com o evangelho de Jesus é que Deus, ele se manifesta no movimento, na massa, mas a conta é individual. Sabe por que você está no meio de uma denominação, no meio de uma multidão, e você fala: mas você está vendo, outro fulano está fazendo isso, irmão, está tudo certo, eu sei do que eu estou fazendo. Deus se move, Deus derrama no meio do todo, mas a conta vai chegar para cada um. Nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que chama, é o mesmo Deus que contrata e é o mesmo Deus que ordena o pagamento. É o mesmo Deus que chama na praça e é o mesmo Deus que olha nos olhos e diz: olha, esse é o justo, esse é para você, isso é o que eu tenho para você. É por isso que a gente tem a capacidade de ouvir a Deus de forma direta. É por isso que a gente não pode ficar em onda de profeta atrás de profeta. Por quê? Porque Deus é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo, Ele é um Deus que relaciona. Ele é um Deus pessoal. Você pode sim ouvir a palavra através de alguém, Deus pode usar um outro alguém, mas certamente Ele vai confirmar com você, porque Ele é um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento. Eu vejo isso nesse texto. Ele está dizendo: chame, não é fala no microfone para todo mundo ouvir, não é toma aí, quem pegar pegou, não. Vem cá, coração com coração, um a um, olha nos olhos. E o texto diz, verso 11 em diante: quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Quarto ponto: um reino de justiça e de bondade. Para alguns, para todos, Ele foi justo. Para alguns, além de justo, Ele foi bondoso. O que Ele combinou, Ele cumpriu. Você entende que na perspectiva terrena a gente começa a achar Deus injusto. É por isso que hoje a gente tem a audácia de cantar canções dizendo: Deus olha para mim. É como se Deus olhou para o outro e esqueceu de mim. Deus coloca o holofote em mim. Ele nunca tirou os olhos de você. Você não precisa cantar isso.
Ele é justo. Só que nós, ao invés de enxergarmos como justo e como bondoso, a gente prefere enxergar como injusto. Com o que ele chamou às 9 e pagou 1 denário, ele foi justo, combinou e pagou. Com o que ele chamou às 5, ele foi justo, ele combinou 1 denário, mas ele também foi bondoso. Ele poderia ter combinado algo menor, mas ele decide expressar bondade. Um reino de justiça e de bondade. Justo ele é, mas tem dia que ele decide abençoar um, ele abençoa o outro. Um documento sai hoje, o outro sai amanhã, o outro sai depois da manhã, o outro sai ano que vem. Um chegou hoje, o outro chega amanhã. Um acessou algo hoje, o outro amanhã. Ele continua justo, mas ele vai derramando da sua bondade, ele vai abrindo as portas, ele vai esquadrinhando o coração, ele vai percebendo a nossa motivação, e conforme a gente vai sendo aprovado, ele vai abrindo as portas, ele vai abençoando. A nuvem de bondade alcança você. Fato é que ele se move por propósito, e se tem propósito, ele continua abençoando, ele continua fazendo. É por isso que você está no hospital, você está com 2 crianças com a mesma enfermidade, uma vai para um velório, a outra vai para casa. Ele é o dono da vida. Se ele cumprir o propósito, não tem nada para ser feito. Mas se tem propósito, ele renova o fôlego de vida, a misericórdia toda manhã. Ele continua soprando, e eu quero te dar uma boa notícia: se tem ar nos seus pulmões aqui nessa tarde de sábado, é porque ainda tem propósito de Deus para você, é porque Ele quer fluir através de você. Ele deseja que você compreenda como Ele compreende, Ele deseja que você compreenda o coração dEle, a vontade dEle, a direção dEle. Não tem audácia de achar o Filho de Deus injusto, não. Ele é justo, Ele está cuidando de você, Ele está direcionando a tua vida, é a forma que você está enxergando. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e lê. Porque vai mudar a sua ótica. A gente está lendo mais as redes sociais do que a palavra. Cuidado. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem não prega o evangelho genuíno. Cuidado com quem não expõe as escrituras de forma genuína, correta, fiel. Cuidado. Ele mesmo disse: cuidado com o fermento. Cuidado. Parece só um pouquinho de pó, que fermentado vai destruir a nossa vida. E eu chego a uma conclusão: diante do chamado de Deus, preste atenção, quando eu leio esse texto na compreensão de Deus, eu chego a essa conclusão: diante do chamado de Deus, não busque recompensa, busque aprovação, ser aprovado. Qualquer tentativa da gente lidar com o evangelho buscando recompensa, perdeu tudo. Busque ser aprovado. É por isso que o dízimo não é uma barganha. Não, eu vou dar para que eu receba. Não, dê, é gratidão. Não é barganha. Deus ele, até porque quando éramos infiéis, Ele continuou fiel. Não é troca. Spurgeon, ele disse uma frase que diz assim: diante da graça,
Os invejosos aumentam em amargura. É isso que a graça faz. Quando a gente não entende a graça de Deus, os invejosos, eles ficam amargurados. É isso que aconteceu com os que foram contratados às 9 da manhã. Ao invés da gente ver a bondade, a gente vê a injustiça. E por meio desse texto eu só quis mostrar para você que se a gente quer o céu na terra, nós precisamos começar a lendo a Bíblia como no céu, a lendo a Bíblia com a leitura do céu. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. Sempre foi e sempre será sobre Ele. Sempre, sempre, sempre. Não adianta toda tentativa da gente trazer o Evangelho para a nossa glória. Nós já sabemos o fim. É tudo sobre Ele. Tudo, 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 tudo. Isso traz descanso. Você vai perceber a sua vida mais leve. Você vai perceber você mais satisfeito. Você vai perceber você servindo com mais audácia, com mais intrepidez, com mais ousadia, como disse a Isa, com mais intensidade, com mais intencionalidade. Você vai ser mais grato às pessoas. Você vai ser mais carinhoso com as pessoas. Sem você perceber, você vai estar ligando mais para o Brasil, abençoando mais os seus pais, abençoando mais os seus amigos. As coisas vão ser mais orgânicas, mais naturais. Você vai se cobrar menos, você vai entrar menos na caverna. Por quê? Porque você vai estar mais satisfeito. Afinal, a sua compreensão é: eu não merecia nada disso, eu já estou no lucro, eu já estou no melhor lugar, eu já estou vivendo o que eu nem merecia viver. Eu só vivo, só estou de pé pela graça de Deus. Ele é justo, Ele está olhando para mim, Ele está cuidando de mim, Ele sabe dos meus passos. O que eu preciso fazer? Eu só preciso viver para a glória dEle. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, no verso 36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Só isso. Só seja crente, só viva para Ele. Você está trabalhando, precisa trabalhar, seja o melhor, seja o mais educado, seja o mais produtivo, seja o mais respeitoso. Você está na igreja, é para levantar a mão, rasga o coração diante de Deus. O pastor abriu a palavra, anota, receba a palavra, não saia daqui de forma, não deixa nada tirar sua atenção. Você está servindo, seja o melhor. Leve, leve, porque você já compreendeu o reino de Deus. Não é sobre a terra. Eu vim lembrar você de que você habita aqui, mas você é cidadão do céu. Você não é cidadão da terra. O seu nome, como dito, muito bem pregado, está escrito no céu. Só da gente ter essa notícia, como disse o pastor Julian, e é o que nos alegra, a gente deixa as armas na mesa. Eu vim aqui te dar um recado de Deus. Deixa as armas na mesa hoje. Abra mão dos seus direitos. Olha para a cruz. Sai desse lugar alarmado. Está ali armado. Fala alguma coisa, está armado. Tem uma notícia, está armado. Não. É o que Jesus disse também no seu sermão. Se Ele cuida de um pássaro, se Ele troca uma pequena flor, Ele não vai cuidar de você. Descansa.
descansa. Descansa em Deus. É por isso que o mal do século é a depressão, são as doenças, como dito aqui. Sai desse lugar. Irmãos, eu vejo pessoas saindo de cavernas hoje. Até hoje você estava preso em depressão. A partir de hoje você viverá livre, livre. O Senhor está renovando a alegria do teu coração. Você está aqui há um tempo e está em dúvida se aqui é o seu lugar. A questão não é o lugar que você está, é a forma como você está enxergando. Deus está limpando a sua lente hoje. Fecha os seus olhos, ou melhor, fica de pé, levante as suas mãos, fecha os seus olhos. O Senhor está limpando a tua lente hoje, a tua mente hoje. O Senhor está tirando pessoas de cavernas aqui hoje. Olha, você estava apegado, está preso, está aqui, mas a cabeça está longe. A cabeça está na provisão. A cabeça, ela está no que é terreno. Jesus está dizendo: fique apenas em mim, e do resto eu cuido. Busque enquanto se pode achar. Busque primeiro o reino de Deus, as outras coisas deixa comigo. Eu sou o dono do tempo, eu sou o criador de todas as coisas. O Senhor está tirando pessoas de cavernas aqui. Pessoas que tinham pensado em suicídio. Pessoas que estão desesperadas por causa de um término ou por causa de um relacionamento. O Senhor está trazendo satisfação no teu coração. Ele está suprindo vazios aqui nessa tarde. Ele está dizendo: nada pode tomar o meu lugar, nada pode substituir o vazio que só eu preencho. Nada, 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 nada. O Senhor está trazendo deleite aqui. Deleite, deleite. As pessoas vão perguntar: o que aconteceu com você nessa conferência? Você vai dizer: apenas saiu alguns ciscos dos meus olhos. Eu comecei a enxergar na perspectiva de Deus. Estou enxergando como Jesus enxerga. Jesus foi homem, você não viu ele aflito? Você não viu ele ansioso? Aí você pode dizer: pastor, mas e no momento da agonia? E ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava aflito. Você entende como é que a nossa perspectiva da Bíblia é sempre humana? Jesus não estava ali: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque ele estava com medo da dor ou da morte. Não, não, não. É porque seria o único momento que ele passaria 3 dias longe do seu Pai, desde a criação. Da criação até o dia da crucificação, todos os dias ele estava junto ao Pai. E por causa do nosso pecado, o pecado o separaria do Pai, e ele passaria 3 dias. Ou seja, a agonia dele não era humanamente dizendo: Senhor, eu não vou aguentar essa coroa de espinho. Não. Ele não estava querendo lidar com o distanciamento do Pai por causa do nosso pecado. Não era. Você entende que a nossa leitura é sempre humana? Não, mas Jesus me aceita. Ele te ama. Ele nos recebe de qualquer jeito. Mas de capa a capa Ele vai apresentar a sua perspectiva. Ele vai limpar a poeira do nosso coração. Jesus está gritando: Pai, mas eu não sei se eu aguento ficar longe de você. Filho, mas é propósito. Toma o pecado sobre os seus ombros. Salva essa humanidade, Pai. Eu sei que é importante para eles, mas eu não consigo me separar do Senhor. E o Pai está dizendo: filho, eu sei, eu também vou sentir falta, mas é propósito.
Era sobre o Pai, era sobre o Filho. Era o único momento, é a dor da separação. O grito, o clamor de Jesus é a dor da separação, e não a dor humana. Está com medo da morte? Não. Pelo contrário, Ele foi colocado como cordeiro para ser imolado por nós. Eu quero apenas que você entenda que tudo que tem o nome de Deus, não interprete de forma terrena. Traga para a terra, mas continue conectado à vontade do céu. E que assim seja. Você pode levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e vamos orar. Levante as suas mãos. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Diga fogo, o fogo em teus olhos, Jesus, fez eu me apaixonar. Todos os outros amores, queimou todos os outros, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, seus olhos. Pai, nós selamos a Tua palavra nessa tarde. Nós não fomos chamados na beira do caminho, no poço de Jacó, no caminho de Damasco, para vivermos uma realidade da terra. Se fosse para isso, não haveria necessidade de sermos chamados. Se fomos chamados,
É porque o Senhor tem um reino para que vivamos. E não vamos viver esse reino apenas quando o Senhor vier ou quando o Senhor nos levar. A minha oração é que o Senhor limpe toda lente nessa tarde. Que o Senhor faça desapegarmos. Desapego, Senhor, de corações em coisas terrenas. Podemos viver, podemos usar, mas o nosso coração está em Ti. Os nossos olhos estão em Ti, a nossa vida está em Ti. Nós queremos ler a Tua palavra segundo o reino dos céus. Nós não queremos entrar em embate com o Senhor, não. Nós confiamos em Tua soberania. Nós confiamos na Tua vontade. Nós abrimos mão dos nossos direitos. Nós deixamos as nossas armas na mesa. E faremos apenas o que o Senhor disse através do pastor Julián em Lucas capítulo 10. É sem alforje, é sem sandália, é sem nada. Nosso coração está em Ti. Nós somos dependentes da Tua vontade e isso nos basta. A Tua graça nos basta. Devolvemos a Ti nessa tarde toda honra e toda glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aleluia!